Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB, sou advogado, especialista em gestão pública, né? E a gente vai trabalhar aqui o tema Direito Administrativo, né? O tema Direito Administrativo muito interessante, tá? E dentro do Direito Administrativo, a gente vai trabalhar o controle dos atos administrativos. Controle dos atos administrativos. Nesta aula, a gente vai trabalhar inicialmente a administração pública. Como a administração pública funciona, como ela é composta, né? A gente vai trabalhar o raciocínio administração junto com o direito administrativo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar os nossos amigos aqui, né? Quero apresentar a Jéssica. Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo. Alisson e a Jussara. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. São os nossos colegas que irão nos acompanhar aqui na nossa aula, tá, de Direito Administrativo, controle dos atos administrativos. Claro que você aí de casa também irá participar, tá? No final eu quero falar para vocês em relação como você pode participar da aula, tá? Na verdade, falo já. Olha só, se você tiver dúvidas a respeito de qualquer assunto que a gente tratar aqui durante o nosso curso, você pode enviar para saberdireito@stf.jus.br, tá? saberdireito@stf.jus.br. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar a trabalhar o direito administrativo, o controle dos atos administrativos. Nessa primeira aula, então, a gente vai trabalhar a administração pública. Você já se perguntou, eu tenho certeza que você aí de casa já se perguntou o seguinte: professor, a administração pública é sinônimo de Estado? Pessoal, Estado. O que vem a ser o Estado? O termo Estado é um termo que comporta vários sentidos. É uma expressão que cabe várias aplicações, são vários sentidos, várias aplicações, não é verdade? Só que o Estado que a gente vai começar a trabalhar aqui, o termo Estado, tá? É o termo que significa sociedade politicamente organizada. Você não vai confundir mais Estado com administração pública, porque o Estado, na verdade, é essa sociedade politicamente organizada que, de forma original, foi mencionada na obra O Príncipe, de Maquiavel, né? O Estado, então, ele tem essa conjuntura, né? Essa conjuntura que é essa sociedade politicamente organizada. Agora, chama atenção, muito importante, o que vem a ser, então, Estado num conceito bem prático para que você memorize, para que você entenda. Estado é um ente personalizado, tá, com base no direito público, que assume obrigações e direitos. Direitos e obrigações na órbita interna e externa. Então, o Estado é um ente personalizado, tá, que está baseado no direito público, ente de direito público, assumindo obrigações internamente, ou seja, dentro do território nacional, o Estado ele assume, sim, obrigações, e também na órbita internacional. O Estado também assume obrigações na órbita internacional, não é verdade? Bom, pergunta aos nossos colegas aqui, né, o pessoal atento assistindo a aula, será que o Estado, como é que é a função, como que funciona o Estado dentro do nosso federalismo? Isso, eu tenho certeza que vocês raciocinaram certinho, eles acertaram na mosca. Pessoal, o Estado, no nosso federalismo, ele é composto pelos entes da federação, os entes políticos. A nossa Constituição Federal trabalha os entes políticos. Quais são os entes políticos? União, Estado, município e o Distrito Federal. Estado, União, Distrito Federal e os municípios é a materialização do Estado dentro do federalismo. Ah, que interessante, professor. Então, esse Estado como uma sociedade, tá, politicamente organizada dentro do federalismo, é a União, Estados, municípios e o Distrito Federal? Sim. É assim que se materializa dentro do federalismo o Estado que a gente está trabalhando aqui nesse momento. A Constituição Federal, ela trabalha a materialização do Estado.
né? Ela trabalha a materialização do Estado no seguinte sentido. Quando ela concede à União, aos Estados membros, aos municípios e ao Distrito Federal, tá? competências para atuar em determinada atividade, é a Constituição que está delimitando o quê? Está delimitando essa situação. É a Constituição Federal que está delimitando as atividades do próprio Estado, lembrando que entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, não existe hierarquia, não há hierarquia entre esses entes políticos. Tudo bem? Além do mais, pessoal, olha só que interessante. Os entes políticos, o Estado que a gente está trabalhando aqui, ele recebe da Constituição os chamados poderes do Estado. E quais são os poderes do Estado? Pessoal, alguém aqui já se perguntou quais são os poderes do Estado? Tenho certeza que vocês já sabem, né? Os poderes do Estado, né, estão fixados no artigo 2º da Constituição Federal, né? Por quê? O artigo 2º fala, são poderes da União independentes e harmônicos, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso mesmo. Então, olha só, o Estado ele recebe, então, da Constituição esses poderes que são independentes e harmônicos. Agora, todo mundo fala, qual que é a principal consequência da divisão desses poderes estabelecidos pela Constituição Federal? Olha só que interessante, já vamos entrando no nosso tema, que a divisão dos poderes estabelecidos pela Constituição, tá, para o Estado, tá, que aqui ele menciona como União, é o seguinte, que ao dividir os poderes, tá, independentes e harmônicos, há impossibilidade de um poder interferir no outro. E melhor, viu, alunos? Olha só, pessoal aqui da bancada, pessoal aí de casa, permite também o quê? Que haja um controle dos atos praticados pelo próprio Estado. Quando há uma independência de poderes, permite que os atos administrativos praticados pelo Poder Executivo possam ser fiscalizados pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele fiscaliza os atos administrativos, não é verdade? Claro que sim. O Poder Legislativo fiscaliza os atos administrativos também? Quando a gente fala de fiscalização do Poder Legislativo em relação aos atos administrativos, a gente lembra do que mesmo? Tribunal de Contas, não é verdade? O Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização, ele faz parte, então, desse contexto de controle dos atos administrativos. E tudo isso que a gente está falando, decorre da onde? Do artigo 2º da Constituição Federal. Olha como esse artigo 2º é rico. Não é verdade? Pessoal, esse artigo 2º ele permite, então, o controle dos atos administrativos de um poder, que é o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em relação aos atos praticados pelo Poder Executivo, não é verdade? Sim. Agora, qual é a função do Estado? A gente viu que ele tem poderes. Agora, qual é a função? O Estado, ele possui funções, sim ou não, gente? Sim, ele possui funções. Você de casa também sabe que o Estado, ele possui uma gama de funções, tá? E a doutrina e a Constituição Federal trabalha as funções da seguinte maneira. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, ele possui as suas funções típicas. O que são funções típicas desses poderes? São as funções pelas quais esses poderes foram criados. Eles desenvolvem, então, a sua função tipicamente, tá, de acordo da forma que ele foi criado. Então, o Poder Judiciário, qual que é a função do Poder Judiciário? Função típica, pessoal. Função típica do Poder Judiciário vocês vão guardar, tá? É a função jurisdicional. Função jurisdicional. O que é essa função jurisdicional do Poder Judiciário? É a função que o Poder Judiciário tem de dirimir conflitos de interesses. O Poder Judiciário, então, ele tem essa força para decidir quem tem o direito
quando houver conflito de interesses. Não é verdade? A pessoa procura o judiciário porque é o judiciário que vai determinar quem tem o direito. E o poder legislativo? Qual que é a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é o quê? Criar normas. É a criação de leis. Óbvio, né? Eu estou falando óbvio aqui, mas daqui a pouco a gente vai misturar um pouquinho esse assunto. Então, a função típica do poder legislativo é criar normas, criar leis, não é? É o poder normativo que o Estado possui, tá? De criar normas aí. E o poder, tá, executivo? E o poder executivo? Qual que é a função do poder executivo, pessoal? O poder executivo, ele tem como função administrar, não é isso? É a função administrativa, olha só que interessante. E é aí que a gente vai começar daqui a pouquinho a entrar na administração pública. Função administrativa, tá? Então guardem, poder judiciário, função jurisdicional. Poder legislativo, poder normativo, né? E poder executivo, qual que é a função? Função administrativa, não é isso? Isso. Isso que eu acabei de falar, pessoal, é o quê? É a função típica de cada poder. Agora pergunto, é ou não é possível esses poderes desenvolverem outras funções além dessas? Sim, claro que sim. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder judiciário, poder legislativo e o poder executivo desenvolvem outras funções, mas não são funções típicas, mas sim funções atípicas. As funções atípicas, tá? Então, são aquelas funções que são desenvolvidas pelos poderes, tá? Mas não são aquelas funções pelas quais os poderes foram criados. Eles desenvolvem funções, tá, próprias de outros poderes, mas dentro daquele poder principal. Olha só que interessante. O poder legislativo, ele desenvolve a função típica legislativa, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa, e função atípica o quê? Judiciária, não é verdade? Função atípica administrativa e função atípica judiciária. Quando o poder legislativo desenvolve uma função atípica administrativa, olha só como é interessante. Quando um órgão do poder legislativo abre um processo de licitação, licitação não é uma função administrativa? Sim. Função administrativa desempenhada por um órgão do poder legislativo. Olha só que interessante, pessoal. Outro exemplo aí que a gente vai dar, quando o poder legislativo desenvolve a função atípica jurisdicional. É possível? Será que o poder legislativo tem o poder de julgar alguém? Sim ou não? Sim. A gente sabe, né, que o Senado ele tem a função atípica jurisdicional de julgar o presidente e o vice-presidente por crimes de responsabilidade. Nesse contexto, o Senado desempenha uma função atípica, porque o Senado ele não foi criado para isso. O Senado, né, faz parte do corpo do Legislativo. Agora, vamos lá. Poder, né, a gente acabou de trabalhar o poder legislativo. Poder judiciário. Ele desenvolve a função típica jurisdicional, mas desenvolve a função atípica o quê? Administrativa. Também? Sim. Função atípica administrativa pelo judiciário. Quando um servidor do poder judiciário recebe uma punição administrativa, claro, obviamente dentro de um processo administrativo disciplinar. Quando há essa punição do servidor, ele está no contexto administrativo. Não é? Punição de um servidor, então, dentro do contexto administrativo. Então, é uma função atípica administrativa dentro do judiciário. Função atípica do judiciário no contexto função legislativa. Poder judiciário pode criar leis? Sim ou não? É possível que o poder judiciário, dentro dos órgãos do poder judiciário, que sejam desenvolvidos o quê? Atos administrativos normativos, portarias, resoluções, sim ou não? O judiciário desenvolve essa função. Então, sim, é uma função atípica administrativa. Está dando para entender, pessoal da bancada? Pessoal de casa, está dando para entender certinho? Tranquilo, né? Fácil demais essa questão. Tá? Então, é uma função atípica administrativa de quem? Do judiciário. Agora é a pergunta que eu quero fazer a você.
Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem a função atípica, melhor dizendo, legislativa? Sim ou não? Sim, gente, o Poder Executivo tem função atípica legislativa? O Poder Executivo pode criar leis? Ele desempenha uma função que pratica atos administrativos no formato de lei, mas não é lei, porque lei propriamente dita decorre de onde? Do Poder Legislativo. Mas o Poder Executivo, ele também pode criar atos administrativos normativos. Da mesma forma que o Judiciário lá também pode. Então pode criar portarias, resoluções, não é verdade? Decretos, tudo isso daí, função atípica do quê? Legislativa do Poder Executivo. Está dando para entender? Agora eu quero saber de vocês. Poder Executivo tem função atípica judiciária? É essa a pergunta, se você estiver estudando para concurso, tá? É essa pergunta que vai ser a pergunta derradeira em direito administrativo nesse contexto inicial do direito administrativo. Se você está estudando na graduação ou pós-graduação, tem que saber isso na ponta da língua. Pessoal, olha só que interessante, a doutrina fala, e é certo, tá? Que o Poder Executivo, ele não tem função atípica jurisdicional, judiciária, tá? O Poder Executivo não desempenha essa função. Essa função não foi concedida pela Constituição ao Poder Executivo. Tudo bem? A função jurisdicional, então, que é essa função de decidir quem tem o direito, é própria, é típica do Poder Judiciário e pode ser desenvolvida de forma atípica, de acordo com a normatividade estabelecida pela Constituição, por exemplo, quando o Senado julga o presidente da República e o vice-presidente por crimes de responsabilidade. Então, o Poder Executivo, guardem, ele não tem função jurisdicional. Tudo bem? Olha só que interessante, esse tema é apaixonante, fala a verdade, é um tema, assim, que dá para ser desenvolvido, dá para a gente estudar bastante sobre ele, né? E não dá para a gente fugir disso antes de falar, né? Não dá para a gente começar a falar de administração pública sem falar as funções do Estado, os poderes do Estado, e a gente não pode confundir esses temas. São temas que não são passíveis de ser confundido com a administração pública. Estado é uma coisa, administração pública é uma outra coisa. Bom, professor, mas já que você falou de Estado, vamos começar a falar de administração pública então? Vamos lá, pessoal, vamos falar de administração pública, que isso é que nos interessa? Estado, vocês aprendem na teoria geral do Estado, no direito constitucional, com belíssimos professores constitucionalistas, não é verdade? Aqui a gente vai falar de administração pública, matéria linda. Administração pública, pessoal, então vamos lá. O que vem a ser administração pública? O termo administração pública comporta dois sentidos. Existem dois sentidos para o termo administração pública. Existe um primeiro sentido, que é o sentido objetivo da palavra administração pública. Nesse sentido objetivo, a administração pública é o conjunto de atividades e funções concedidas ao Estado para a busca de um interesse público. É o conjunto de todas as atividades prestadas pelo Estado na busca pelo interesse público. Vocês vão grifar, viu, pessoal da bancada? Tudo bem? Jéssica, tá? Jussara. Vocês vão grifar, tá? Que é o conjunto de atividades e funções que o Estado desempenha. Assim, olha só que exemplo bem interessante. Quando o Estado concede aos administrados, tá? Concede aos administrados o serviço de segurança pública, a gente fala que isso é administração pública no sentido objetivo. Quando o Estado fornece à coletividade, tá? Um serviço de educação, né? Serviço de educação, a gente fala que isso é administração pública no sentido objetivo. As funções são desempenhadas pelo Estado, como a gente viu, pelo Poder Executivo, como a gente viu. Nesse caso aí, esse sentido objetivo, tá? Ele decorre de um estudo maior, tá? E essas funções do Estado são estabelecidas pela doutrina, e a doutrina, a maioria da doutrina, coloca ali
quais são as principais funções do Estado. Olha só, como funções e atividades do Estado-administração, a gente tem que entender que existe a primeira função, que é a função de prestar serviço público. Então, no sentido objetivo, pessoal, sentido objetivo, uma das atividades que a doutrina elenca, uma das atividades que a doutrina coloca como espécies de atividades desempenhadas pelo Estado na busca pelo interesse público é o serviço público. Serviço público que pode ser analisado em vários contextos, não é verdade? Existe um serviço público prestado diretamente aos administrados e indiretamente aos administrados. Tudo isso é serviço público. Olha só, pessoal, o serviço público, então, ele pode ser analisado de forma direta ou indireta em relação aos administrados. Quem é que pode me dar um exemplo, você aí de casa, vocês aqui da bancada, um exemplo de serviço público prestado diretamente à coletividade? Isso mesmo. Eu escutei daqui, você falando aí na sala da sua casa, falando assim, o serviço de segurança pública é prestado diretamente à coletividade. A coletividade consegue usufruir daquele serviço. Perfeito. Agora vamos lá. Qual é o serviço público indireto prestado à coletividade? Quais seriam esses serviços indiretos? Indiretos à coletividade. Pessoal, vocês podem colocar aí na cabecinha de vocês, no resumo de vocês, que serviços públicos indiretos são aqueles prestados, tá? De forma indireta e a coletividade usufrui não de forma direta. Quer ver um exemplo? Olha só, quando uma prefeitura resolve renovar os computadores daquele órgão, vamos renovar os computadores, as máquinas de computação aqui desse órgão. Quem é que está ganhando principalmente? É aquele órgão, não é verdade? A prefeitura que está ganhando com aquela renovação de computadores. Mas quem é que está ganhando de forma indireta? A coletividade. Porque serviços prestados depois da renovação da parte de computação serão serviços mais eficientes, não é verdade? Está dando para entender, gente? Certinho? Vocês aí de casa estão entendendo legal? Beleza? Perfeito. Os serviços, então, podem ser prestados de forma direta ou podem ser prestados de forma indireta, tudo bem? Além dos serviços públicos, pessoal, a gente também pode elencar como atividades prestadas pela administração pública no seu sentido objetivo, o serviço de polícia administrativa. Polícia administrativa. O que vem a ser polícia administrativa como atividade prestada pela administração pública? Pessoal, às vezes, a administração pública tem que desenvolver uma atividade para restringir direitos individuais em pró do interesse público. Não é verdade? Sim, às vezes a administração pública, ela deve desempenhar uma função onde o seu direito individual tem que ser o quê? Mitigado para garantir interesses maiores. Quer ver um exemplo? Olha só, às vezes, na sua cidade, você vê que o órgão que controla o trânsito fechou uma via, fechou uma rua. Você não consegue passar por aquela rua. Mas você tem que saber o seguinte, aquela rua está fechada porque interesse coletivo exige que aquela rua seja fechada. Por exemplo, porque está tendo uma manifestação naquele local. Se está tendo uma manifestação e a rua foi fechada, é em prol do interesse coletivo que você não possa mais passar naquela via por um determinado período de tempo. Então, o seu direito de ir e vir em relação àquela via foi o quê? Restringido. Tudo bem? A polícia administrativa, então, pessoal, ela tem como finalidade, ela tem como função restringir direitos individuais em prol de valores maiores. Tudo bem? É o interesse público sobressaindo em relação a interesses individuais. Tudo bem? Agora eu quero saber de vocês o seguinte, né? O pessoal está muito atento aqui, você de casa, vou perguntar para você de casa. O exercício de polícia administrativa, o exercício de restrição de direitos individuais, será que esse exercício de direitos individuais aí, que a gente está trabalhando, é limitado ou ilimitado? Será que a administração pública tem essa função de restringir direitos de forma ilimitada? Sim ou não? Não. A função da polícia administrativa é uma função
limitada. Isso também, se você for concurseiro, cai bastante. Se você for graduando, você tem que saber sobre isso. O exercício da polícia administrativa é limitada, não existe poderes ilimitados, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre regime jurídico administrativo e a gente vai ver que as funções da administração pública, no seu sentido objetivo, têm limite. Limite na razoabilidade, na proporcionalidade, não é verdade? Né? Isso tudo, tá? Só para você ter uma ideia de que a administração, nesse sentido objetivo, ela desempenha atividades, mas ela não tem somente esses poderes ilimitados. Ela tem que respeitar alguns limites estabelecidos na lei, estabelecidos também em outros elementos normativos. Uma terceira atividade da administração pública no seu sentido objetivo, vamos lá? É a atividade de fomento. Fomento. O que é fomentar? Fomentar é incentivar. A administração pública, ela desempenha essa atividade de fomento, tá? Quando ela incentiva alguém da iniciativa privada a desempenhar alguma atividade de fim social. Às vezes, a administração pública pensa da seguinte forma: olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu desempenhar essa função já está sendo desempenhada por uma entidade sem fins lucrativos da iniciativa privada. Vamos fazer o seguinte, ao invés da gente também desempenhar a mesma função, vamos incentivar esse pessoal da entidade, dessa associação que está desempenhando essa função de forma correta. Vamos incentivar isso, tá? É aí que surge, tá, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público. É aí que surge quem, gente? A OS e a OCIP. Não é verdade? Vocês têm certeza que vocês já leram sobre OS e OCIP. Elas, tá, têm origem nessa atividade de fomento do Estado. Ao invés do Estado, da administração Estado, parar e falar o seguinte, olha, ao invés de eu desempenhar essa função, vamos incentivar. É uma entidade sem fins lucrativos da iniciativa privada que está desempenhando isso daí. Vamos incentivar, vamos fazer então, tá, essa parceria com a iniciativa privada e vamos fomentar de alguma forma. Então, faz parte da atividade da administração pública objetiva a atividade de fomento. Tudo bem? Está dando para entender certinho? Tranquilo? Olha só, pessoal, mais uma atividade. Atividade de intervenção. Também faz parte da administração pública no sentido objetivo a atividade, a função de intervenção. O que significa isso daí? Alguns doutrinadores, né, de grande renome trabalham essa função de intervenção própria, tá, lá no direito econômico. Tá? Eu gosto de trabalhar aqui no direito administrativo com todo respeito aos doutrinadores de direito econômico que também trabalham essa matéria. O Estado, a administração, ele desenvolve a sua atividade de forma a intervir nas relações privadas para garantir um valor maior. É a atividade de intervenção. Por quê? Nessa intervenção, o que acontece? A administração pública, ela intervém em alguma relação para garantir, tá, que um direito não seja violado por alguém forte no âmbito econômico. A administração pública, ela estabelece, tá, que a concorrência, por exemplo, entre empresas, não possa ser uma concorrência desleal. É daí que existe o quê? O CAD, não é verdade? O CAD, ele tem essa função administrativa de intervir quando houver abuso do direito econômico. Está dando para entender, pessoal? Então, isso daí é a administração pública subjetiva ou objetiva? Objetiva. Deu para entender? Pessoal, a doutrina fala o seguinte, você aí de casa, que a administração pública, no seu sentido objetivo, tá, ela recebe uma grafia diferente. Ela é escrita, a administração pública, em letra minúscula. Então, a administração pública, no sentido objetivo, é a administração pública escrita de forma minúscula, com letras minúsculas. Tudo bem? E a administração pública subjetiva? A gente está trabalhando aqui a administração pública dentro de uma introdução ao controle dos atos administrativos. Para a gente entrar em atos administrativos e controle, é necessário que a gente trabalhe antes o quê? Que a gente trabalhe a administração pública. A administração pública no sentido subjetivo. Pessoal, olha que interessante. Nesse contexto, a administração pública,
é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que desempenham a função administrativa em prol do interesse público. Então, aqui já não estamos mais falando de atividades, estamos falando o quê? De entidades, estamos falando de órgãos, estamos falando de agentes, tá? Tudo isso é o contexto subjetivo do termo administração pública. Então, jamais você poderá confundir a administração pública objetiva com a administração pública subjetiva. Ela, a administração pública subjetiva, ela é basicamente composta por agentes, órgãos e entidades administrativas. Vamos lá, então vamos trabalhar esses elementos do conceito administração pública no seu sentido subjetivo? Pessoal, a gente sabe que a administração pública ela é composta por órgãos públicos. Esses órgãos jamais entrarão no contexto de administração pública objetiva, mas sim subjetiva. Mas o que vem a ser órgão público? Olha só, órgão público, pessoal, é uma repartição interna de atribuições. Repartição interna de atribuições de forma a desconcentrar o quê? A atividade administrativa que até então estava concentrada. Então é o quê? É uma repartição interna de atribuições. Tá? O órgão público, ele não é uma pessoa jurídica. Né? Ele está dentro do contexto interno da administração pública, mas ele não se apresenta no mundo como uma pessoa jurídica. Ele é uma divisão interna de atribuições e eles são, olha só que interessante, eles são criados por lei. Né? Eles não têm patrimônio próprio, porque eles recebem dotação do ente político que o criou. Então, o órgão público, ele não tem vida própria, né? Ele não tem autonomia. Por quê? Porque ele é simplesmente uma divisão interna de atribuições. Compõe a administração pública direta? Sim, compõe a administração pública direta no formato de secretarias e de ministérios. Secretarias e ministérios, pessoal, aqui da bancada, tá? Vamos lá, Alisson. Vamos lá. O órgão público, né, que secretarias e ministérios, ele faz parte da administração pública direta ou indireta? Nesse contexto que eu estou falando, órgãos como secretarias e ministérios. Secretarias e ministérios, Alisson, você pensou certinho, eu li seu pensamento. Tá? Secretarias e ministérios, pessoal, faz parte da desconcentração do serviço público, e eles compõem a chamada administração pública direta, não é verdade? Os entes políticos, eles são compostos também por divisões internas de atribuições. Então, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tá? Faz parte de um contexto interno, tá? De atribuições, contexto interno de atribuições. Entidades. Entidades também faz parte, o termo entidade, também faz parte da administração pública no seu sentido subjetivo? Sim. A administração pública no seu sentido subjetivo também é o termo é composto pela entidade. O que vem a ser entidade? Entidade, diferentemente do órgão, é o quê? São pessoas jurídicas de direito público ou privado que desempenham a atividade administrativa por ter recebido da lei essas atribuições. Entidades administrativas são pessoas jurídicas, tá? As entidades administrativas, diferente dos órgãos, são pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Pessoas jurídicas de direito público ou privado, se são pessoas jurídicas, recebem uma maior autonomia, não é verdade? Têm autonomia em relação ao ente político que o criou. A descentralização, nesse contexto, ocorre em virtude de lei. Haverá descentralização onde a lei cria a autarquia ou onde a lei autoriza a criação de quem? Da fundação da Sociedade de Economia Mista e de empresas públicas. Pessoal, aí nasce a administração pública indireta. Está dando para entender o contexto?
Nesse caso, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas. Vocês jamais poderão, tá, equiparar essas pessoas com os órgãos administrativos. Por quê? Porque o órgão administrativo, ele não tem autonomia. São repartições internas de atribuições, ao passo que autarquias, fundações e sociedades de economia mistas, e empresas públicas, elas fazem parte do quê? De um grupo de pessoas jurídicas de direito público ou privado, isso já não vem no nosso contexto por enquanto, tá? Estabelecer quais são a natureza de cada uma, mas vocês saibam o seguinte, que essas pessoas fazem parte da administração pública indireta. Faz parte do conceito administração pública no seu sentido subjetivo. Tudo bem? Está dando para entender o raciocínio, né? Então, pessoal, essas são as entidades administrativas. Tem autonomia? Tem patrimônio próprio? Tem patrimônio próprio, tá? Professor, mas isso tem a ver com o tema controle da administração? Controle dos atos administrativos? Claro que sim. Por quê? Na origem dessas pessoas, na origem desses órgãos, tudo isso faz com que você controle os atos praticados por essas pessoas, por esses órgãos. Isso também está dentro do contexto controle dos atos administrativos. Por quê? Porque a natureza, tá? A natureza desses entes, a natureza desses órgãos, coloca limites no exercício de suas atribuições. Colocam limites no exercício de suas atribuições. Tudo bem? Por fim, o terceiro elemento do conceito administração pública no seu sentido subjetivo, agentes públicos. Os agentes públicos, pessoal, também fazem parte da administração pública no seu sentido subjetivo? Claro que sim. São pessoas físicas que desempenham a atividade em nome do Estado na busca pelo interesse público. São essas pessoas que desempenham atividades em nome do Estado na busca pelo bem comum, não é verdade? São os servidores públicos, né? São aqueles que têm um vínculo, tá, estatutário com a administração, são aqueles que, ainda que não tenham um vínculo estatutário, mas sim seletista, desempenham sua função em nome da administração pública. Esses agentes administrativos, tá, eles recebem as atribuições das entidades e dos órgãos que eles representam. Os agentes administrativos, pessoal, eles compõem os órgãos da administração, eles compõem as entidades administrativas. Tenho certeza que muitos de vocês um dia serão agentes administrativos, porque eu já conversei, eu sei que alguns sonhos aqui são os sonhos de ser servidor público, não é verdade? Tá? Tomara que isso aconteça. Tudo bem? Pessoal, agentes administrativos, então, é o elemento subjetivo do conceito administração pública no sentido subjetivo. Olha só, subjetivo. Por quê? É o elemento pessoal. São as pessoas que desempenham a atividade pública, atividade administrativa, tá? Em órgãos e entidades administrativas. Agora, o que vem a ser, na verdade, tá? Depois que a gente trabalhou esse elemento órgão, o elemento entidade e o elemento agente público, o que vem a ser uma função administrativa? O que é função administrativa, tá, que a gente está trabalhando aqui? A doutrina, ela não entra num conceito básico, padrão, a respeito do que é função administrativa. Não existe um consenso doutrinário. Por quê? Porque, para alguns, função administrativa é o desempenho de instrumentos à disposição do Estado na busca pelo interesse público. Então, é o desenvolvimento daquilo que o Estado tem em mãos para buscar o bem comum, o bem da coletividade. Está dando para entender, pessoal? Então, é aquilo que o Estado tem em mãos, desempenhando, buscando o interesse coletivo. Está dando para entender, Jéssica? Certinho? Tá? Então, essa é a ideia. Agora, olha só o conceito apresentado por José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos, ele trabalha um conceito residual. Olha que inteligência, tá? Ele trabalha da seguinte forma: função administrativa tem um caráter residual. Tudo que não for função legislativa, tudo que não for função jurisdicional, a função é administrativa. Quando não estivermos diante da criação de normas,
Quando não estivermos diante da decisão de litígios, estamos falando de uma função administrativa. É um conceito residual. Então, se você um dia se deparar com essa argumentação, com esse texto, entenda que esse raciocínio partiu de José dos Santos e esse contexto está correto. Porque tudo que não é legislativo, tudo que não é jurisdicional, a gente vai entender como função administrativa. E a função administrativa tem sempre a finalidade. Qual é a finalidade da função administrativa? Busca pelo bem comum, busca pelo interesse público. A administração pública jamais poderá buscar outro interesse que não seja o interesse da coletividade. Não é verdade? Então é isso daí. Interesse público, bem comum, tudo isso faz parte da função administrativa. Pô, professor, perfeito, eu entendi Estado, eu entendi administração, estou entendendo bastante esses assuntos, tá? E se eu não estiver entendendo, eu tenho certeza que eu vou, depois da aula, lhe enviar um e-mail, o e-mail que foi falado no começo da aula, mande dúvidas. Agora, a questão é o seguinte, o que tem a ver a administração pública com direito administrativo? Será que é a mesma coisa? Será que direito administrativo e administração pública é a mesma coisinha? Pessoal, direito administrativo, tá? Ele tem uma ligação, obviamente, com a administração pública, mas não é a mesma coisa. O direito administrativo é o conjunto de normas, conjunto de leis, tá? Aplicáveis a quem? Aplicáveis à administração pública no desenvolvimento do serviço público. Direito administrativo é o quê? É a regulamentação da atividade administrativa prestada pela administração pública. Então, o direito administrativo, ele tem o quê? Tem como finalidade a regulamentação dos órgãos, das entidades, dos agentes administrativos no desenvolvimento do serviço prestado à coletividade. É óbvio, né, gente? O direito administrativo faz parte desse contexto e você não pode confundir com a administração pública. Jamais poderemos confundir a administração pública com o direito administrativo. A gente sabe que a administração pública é naqueles dois sentidos, sentido subjetivo e objetivo, e o direito administrativo vem o quê? Regulamentar a atividade. Lembro você que o direito administrativo faz parte do ramo do direito público. Faz parte do ramo do direito público. E assim, a gente deve interpretar o direito administrativo como ramo do direito público. Tudo bem? Marçal Justem Filho, perfeita doutrina, tá? Um perfeito doutrinador, ele trabalha a constitucionalização do direito administrativo. É um raciocínio novo, é um raciocínio correto, além de tudo, muito correto. Ele fala o seguinte, que o direito administrativo, nos tempos de hoje, ele deve ser desenvolvido, ele deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. Como assim, professor? Da seguinte forma, o direito administrativo e todos os institutos previstos no direito administrativo que regulamentam o exercício dos agentes, que regulamentam o exercício dos agentes, das entidades e dos órgãos, devem ser interpretados à luz da Constituição Federal. Isso quer dizer o seguinte, que hoje existe uma interpretação onde todas as normas, todos os atos administrativos devem ser aplicados com base e não podendo violar os direitos fundamentais. Hoje, pessoal, o primeiro controle que a gente está trabalhando aqui é o controle de interpretação das normas de direito administrativo. Hoje, nos tempos modernos, o direito constitucional, ele reflete a sua luz em todo o ordenamento jurídico. É como se fosse uma luz divina em todo o ordenamento jurídico. E tudo deve ser interpretado à luz dos direitos fundamentais, à luz da dignidade humana. Então, hoje, os atos administrativos recebem essa interpretação. Tá? Essa interpretação, esse estudo, partiu de Marçal Justem Filho, mas está sendo o quê? Difundido em todas as outras doutrinas de direito administrativo também. O direito administrativo, ele trabalha nesse contexto, é a humanização do direito administrativo, ele trabalha essa questão relacionada à constitucionalização desse direito, tá? E o direito administrativo, ele tem que se ater por essas questões
constitucionais. É esse o ponto que a gente vai deixar, a gente vai finalizar esse termo, esse início de aula, essa primeira aula de hoje. Partimos então para as perguntas. Vamos lá? Temos perguntas, pessoal? Sim, professor. Eu gostaria de saber quais são as fontes do direito administrativo, da onde surgem todas essas regras, todas essas leis. Perfeito. Jussara, não é isso? Jéssica. Jéssica. Olha, professor, está chamando a Jéssica de Jussara, desde o começo da aula. Ah, o professor está viajando. Jéssica, desculpa, tá? Ter trocado o nome. Olha só, as fontes do direito administrativo, foi uma ótima pergunta. O direito administrativo, como essas normas, são normas que regulamentam a atividade administrativa, a gente pode tirar como fonte dessa normatividade, primeiro, a lei. Né? A lei é a fonte do direito administrativo, né? É dali que surgem as principais normas dos agentes, dos órgãos e das entidades, tudo bem? Mas não é somente a lei. Temos também como fontes do direito administrativo a jurisprudência, não é? A doutrina e os costumes. Apesar desses outros apenas influenciar na criação de leis. Não é verdade? Vocês sabem, vocês são estudiosos do direito administrativo, vocês sabem que o direito administrativo basicamente é composto por atos normativos, por leis, não é verdade? E a administração pública deve respeitar o princípio da legalidade. A jurisprudência, a doutrina e os costumes auxiliam na criação de leis, tá? E é aí que são as fontes do direito administrativo. Lei, costume, jurisprudência e doutrina. Tranquilo? Alisson. O termo agente público é sinônimo de servidor público? Perfeita pergunta, Alisson. O Alisson está aqui fazendo uma pergunta interessantíssima. Tá? E pode ser a sua dúvida aí de casa. O termo agente público, será que é sinônimo do termo servidor público? Olha só, pessoal de casa, olha só, Alisson, tá? O termo agente público, tá? A gente não pode interpretar como sinônimo de servidor público. Não existe na doutrina, seja de Eli Lopes Meirelles, seja a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, Marçal Justem Filho, tá? Edmur Ferreira de Faria, não existe uma classificação padrão para agente público, não existe essa classificação certa. Existem várias classificações. O que a gente pode entender, Alisson e alunos de casa, é que o termo servidor público, tá? É uma espécie do gênero agentes públicos. Ou seja, servidor público está dentro do contexto do termo agentes públicos. Ou seja, é uma espécie de agentes públicos. Servidor público, nesse caso, são aquelas pessoas que desempenham atividade administrativa e que possuem um vínculo com a administração pública, seja um vínculo seletista, seja um vínculo estatutário, tá? Mas você tem que lembrar que servidor público não são os únicos agentes públicos. Existem outros agentes que não são servidores públicos. Um exemplo que todos sabemos, que os doutrinadores também trabalham, são os particulares que colaboram com o Estado. Né? O mesário das eleições. Ele é um agente público, mas não é um servidor público, é um particular que colabora com o Estado. Claro que eu não vou entrar numa classificação padrão, porque a doutrina ela não padroniza essa classificação. Tudo bem? Deixo como tarefa de casa para você, Alisson, tarefa de casa para você, tá? Procurar a doutrina mais legal, que você mais se identifica e dê uma olhada na classificação que aquele doutrinador trabalha. Beleza? Jussara. Eu gostaria de saber, de forma resumida, que o senhor já comentou na aula, a diferença entre a administração direta e indireta. Ótimo, Jussara, né? Não troquei o nome, né? Falta crachá para o pessoal, para não esquecer os nomes, tá? Jussara. Diferença de administração direta e administração pública indireta. A administração pública direta, como eu trabalhei aqui, né? Fazendo um resumo de tudo isso que a gente já falou, a administração pública direta, ela é composta pelos entes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, somado aos órgãos administrativos, que são as secretarias e os ministérios. Então, olha só,
administração pública direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal e os seus órgãos, secretarias e ministérios, tá? Dentro desse contexto aí existe o chamado, né, um fenômeno jurídico chamado desconcentração. A criação de órgãos, viu, Jussara, tá? Decorre do fenômeno chamado desconcentração. Então, secretarias e ministérios são criados através de lei e quando isso acontece, há uma desconcentração do serviço. Órgãos, eles não possuem uma autonomia, né? Eles são repartições internas de atribuições, né? Não existe autonomia, não existe patrimônio próprio, tudo está ligado ao ente público que o criou. Tranquilo? E a administração pública indireta? A administração pública indireta é um termo utilizado depois que ocorre a chamada descentralização administrativa por outorga. Descentralização administrativa por outorga. A descentralização administrativa por outorga ocorre quando a administração pública direta descentraliza a atividade pública, o serviço público, para uma outra pessoa jurídica. Isso ocorre através de lei. A lei cria a autarquia, a lei autoriza a criação da fundação, da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Nesse contexto, então, a administração pública indireta é composta por essas entidades administrativas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresa pública. Então, existe uma diferença enorme entre administração pública indireta e administração pública direta. A principal delas, essas entidades da administração indireta, elas têm o quê? Personalidade jurídica. São pessoas jurídicas, podem ser de direito público ou de direito privado. Não é verdade? Vocês já estudaram isso daí. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Controle dos atos administrativos. Essas pessoas, a natureza dessas pessoas, elas também transferem para os atos o quê? As atribuições, a prática dessa atividade. Tudo bem? Certinho? Você de casa, alguma dúvida? Não, né? Pessoal, nessa aula a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou o ponto de introdução. A gente trabalhou a introdução de tudo que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Na verdade, nessa aula a gente trabalhou o Estado, falamos do Estado, o conceito de Estado, falamos também a diferença de administração pública para o direito administrativo. O Estado, a gente viu, ele tem vários sentidos e a administração pública também recebe o sentido objetivo e recebe o sentido subjetivo, não é verdade? Sentido objetivo a gente viu que é o quê? É o conjunto de atividades e funções desempenhadas em busca de um interesse público, do bem comum, não é isso? O objetivo. Sentido subjetivo é a estrutura da administração pública, é a composição que ela recebe, ou seja, é o conjunto de órgãos, entidades, não é? E agentes que desempenham a função pública. Isso é a administração pública no seu sentido subjetivo. Chamo a atenção de vocês, mais uma vez, que hoje o direito administrativo que regulamenta a atividade desses entes, desses órgãos, dessas pessoas, recebe uma influência da Constituição Federal. É o primeiro controle de interpretação das normas do direito administrativo. É o primeiro controle dos atos administrativos. Isso quer dizer o seguinte, que uma norma de direito administrativo não pode violar as regras, os valores adotados pela Constituição Federal. Tá? Isso daí é a constitucionalização do direito administrativo. É uma tese nova, mas que está cada vez mais presente nas doutrinas de todo o país, dos doutrinadores, os maiores doutrinadores do Brasil. Tudo bem? Olha só, pessoal, se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, tá? E quem quiser rever essa aula, né? Se você tiver dúvida, se você não entendeu alguma coisa e quiser rever o que eu falei aqui, você pode acessar www.youtube.com/saberdireitoaula www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo emendado, tá? E no nosso programa, o nosso próximo programa, tá? A gente vai trabalhar
Mais isso, a gente vai continuar trabalhando o controle dos atos administrativos e a gente vai falar do regime jurídico administrativo, como que o regime jurídico administrativo, tá, ele influencia, tá, como que ele influencia no controle dos atos administrativos, tá bom? Acesse www, tá, youtube.com/saberdireito-responde e www.youtube.com/saberdireito-debate. Estarei lá também nesses outros 2 programas, no Responde e no Debate, a respeito do controle dos atos administrativos. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui. Lhe aguardo na nossa próxima aula. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB, tá? E a gente vai falar do controle dos atos administrativos. É uma matéria relacionada ao direito administrativo, não é isso? Na aula de hoje a gente vai trabalhar os atos administrativos, suas características, os seus atributos e as suas diferenciações. Tá? A gente vai trabalhar a diferença dos atos administrativos com outros institutos também parecidos com os atos administrativos. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Olha só, temos aqui a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo. Alisson, tudo bem, Alisson? Alisson e a Jussara. Tudo bem, Jussara? Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, o que a gente vai trabalhar então é o controle dos atos administrativos. E se você tiver alguma dúvida sobre essa matéria, você pode enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Qualquer dúvida, mande para saberdireito@stf.jus.br. Tudo bem? É só você colocar no e-mail o meu nome, professor Carlos Barbosa, e o tema que que a gente estiver tratando aqui, que é o controle dos atos administrativos. Bom, na última aula, tá, a gente trabalhou o controle dos atos exercidos diante dos poderes administrativos. Trabalhamos, então, tá, o controle quando o poder administrativo é exercido com desvio ou com excesso. Quando ele é praticado, então, com abuso, não é verdade? Vimos isso tudo na nossa última aula. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar os atos administrativos. A gente vai trabalhar o que são os atos administrativos. E de cara, eu lhe faço uma pergunta, você aí de casa. Será que todos os atos praticados pelo Estado, será que todos os atos são considerados atos administrativos? Não. Nem todos os atos exercidos diante dos poderes administrativos são considerados atos administrativos. Chama atenção, então, para a seguinte situação. O professor Edmur Ferreira de Faria, excelente professor mineiro, ele fala o seguinte na obra dele. Ele fala o seguinte, que os atos administrativos, tá, eles decorrem do exercício dos poderes administrativos. Tá? Então, quando o poder administrativo ele é exercido, resulta os atos administrativos. Assim, a gente pode conceituar ato administrativo da seguinte forma. Ato administrativo é o ato praticado pela administração pública, tá, regido pelo direito público, para alcançar interesses coletivos. Atos administrativos, então, são os atos praticados pela administração pública, visando o interesse coletivo, e esses atos, eles devem estar regidos pelo direito público, como a gente já trabalhou, tá, quando a gente falou do regime jurídico administrativo. Agora, ato administrativo. Qual é a natureza dos atos administrativos? Se esses atos eles são prestados pela administração pública, visando o interesse coletivo,
se é essa a finalidade do ato e o tratamento que ele recebe é do direito público, qual é a natureza jurídica dos atos administrativos? Pessoal, será que vocês já pararam para pensar, para saber de onde, tá? Qual é a origem dos atos administrativos? Vocês já vão guardar. Os atos administrativos, eles nascem da teoria do fato jurídico. Ninguém faz essa análise, todo mundo fala ato administrativo, mas esquece de analisar o ato administrativo diante da teoria do fato administrativo. A teoria do fato administrativo, pessoal, e isso é importante que vocês saibam, tá? Ela teve origem no direito privado, lá no direito civil, não é verdade? Mas eu chamo a atenção de vocês que o tema ele tem uma força tão grande, uma amplitude tão grande, que não abrange somente o direito privado, abrange também todos os ramos do direito. Na verdade, eu até entendo que essa teoria do fato jurídico é uma teoria do direito e não uma teoria do direito privado. Vocês vão entender, porque a gente vai começar a analisar no ponto 1 da nossa aula, teoria do fato jurídico. Bom, pessoal, a teoria do fato jurídico, tá? Ela trabalha com o próprio fato jurídico. O que vem a ser fato jurídico? Olha só, fato jurídico é o acontecimento que acaba repercutindo na órbita jurídica. É qualquer acontecimento que ocorre no mundo dos fatos que acaba repercutindo no mundo jurídico. Existem alguns fatos, tá, que quando eles ocorrem, a lei passa a incidir. Começamos por aí, então, que o fato jurídico, na verdade, ele, então, pode ser considerado esses acontecimentos do dia a dia que repercute na órbita jurídica. Assim, o fato jurídico, eles são desenvolvidos, na verdade, sob duas órbitas. Existem duas espécies de fatos jurídicos. A primeira espécie de fato jurídico são chamados fatos naturais. O que são fatos naturais? Fatos naturais são aqueles fatos, pessoal da bancada, que acontecem no dia a dia, acontecem no mundo, no nosso mundo, que depende mais da natureza. São situações fáticas que têm origem na natureza, tá? Esses fatos naturais, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Fatos naturais têm origem na natureza e tem classificação ordinária. O que significa fatos naturais ordinários? Que, querendo ou não, eles irão acontecer. Quer ver um exemplo? Fato natural ordinário. Qual é o exemplo clássico aí? A morte. Querendo ou não, gente, a gente vai morrer, não é verdade? A gente vai morrer. Então é um fato natural ordinário. E fato natural extraordinário. Fato natural extraordinário são os fatos que a gente não sabe se eles irão ocorrer. Por exemplo, será que vai chover hoje? Será que vai chover amanhã? Mas é um fato da natureza. Não depende da minha vontade, não depende da sua vontade, depende da natureza, não é verdade? São os fatos naturais, tá? Extraordinários. Não dá para a gente medir. E isso repercute no direito, gente? Morte, chuva, sol, seca, acaba repercutindo no direito? Sim ou não? Claro que sim. Então, esses acontecimentos da natureza acabam repercutindo no próprio direito, por isso que eles são considerados fatos jurídicos. Uma das espécies de fatos jurídicos, a morte. Quando uma pessoa morre lá no direito privado, tá? Há a transferência dos bens para os herdeiros, não é verdade? Tá? Então, há a sucessão, passa a incidir as normas de sucessão. Chuva em excesso, imagina só, está chovendo pra caramba, exemplo. Né? O que vai repercutir? A atuação da Defesa Civil. É um órgão público? Sim, vai atuar ali na defesa de pessoas, está dando para entender? Pessoal, os fatos naturais, eles sempre devem ser analisados dentro da órbita jurídica, tudo bem? E a principal característica deles, nos fatos naturais, tá? Não depende da minha vontade, não depende da sua, mas acaba repercutindo no direito. Guardem esse conceito, esses conceitos que eu apresentei,
porque daqui a pouco a gente vai fazer uma analogia com os fatos administrativos. Fatos naturais, pessoal, foi o que a gente trabalhou agora. E os fatos humanos? É a segunda espécie de fato jurídico. São os chamados fatos humanos. Os fatos humanos, eles decorrem de uma atividade prestada por nós, né? Os fatos humanos são aqueles que dependem, de certa forma, de uma conduta humana. Nós desempenhamos uma atividade humana e, por isso, geramos consequências que acabam afetando a órbita jurídica, a lei. Os fatos humanos, eles podem ser subdivididos também. Tá? Da mesma forma que a gente trabalhou os fatos naturais, os fatos humanos, eles podem ser considerados fatos humanos lícitos e fatos humanos ilícitos. Começando de trás para frente, fatos humanos ilícitos. O que é isso? Pessoal, os fatos humanos ilícitos são aqueles, tá, praticados pelo ser humano, obviamente, é uma atividade humana que acaba gerando violação à lei. São os atos humanos que violam a lei, são fatos humanos ilícitos, tá? Pessoal, existem vários exemplos de fatos humanos ilícitos, na verdade. É uma conduta humana que viola o direito. Violando o direito é um fato ilícito. Tudo bem? Os fatos humanos, eles também podem ser classificados como fatos humanos lícitos. Olha que legal, é muito boa essa matéria, muito divertida. Fatos humanos lícitos. O que vem a ser um fato humano lícito? É aquele praticado pelo ser humano, praticado por uma pessoa e que não viola o direito. É uma conduta prestada dentro do direito, nos conformes da lei, por isso eles são considerados fatos humanos lícitos. Os fatos humanos lícitos, eles também podem ser subdivididos, né? Os fatos humanos lícitos, eles podem ser classificados. Primeira classificação de fatos humanos lícitos. Olha só, vamos lá, pessoal. São os chamados atos jurídicos. Atos jurídicos fazem parte dos fatos humanos lícitos. Conceitua aí, professor, ato jurídico para a gente? Claro que sim. Presta atenção, pessoal. Ato jurídico, tá? É um ato praticado por uma pessoa com manifestação de vontade, onde os efeitos desse ato estão previstos na lei. Então, são atos praticados por um ser humano, são atos praticados por uma entidade, onde todos os efeitos desse ato estão previstos em lei. Pessoal, no direito privado, existem vários exemplos de atos praticados onde os efeitos estão previstos em lei. Olha só, reconhecimento de paternidade de um filho, isso aí é no direito privado, pessoal, só estou fazendo uma analogia. Reconhecimento de paternidade de um filho. Quando alguém reconhece um filho, é um ato jurídico. Os efeitos desse reconhecimento estão aonde? Na lei. Tudo bem? Ou seja, tem todos os efeitos de pensão, de uso do nome e tudo mais. Pessoal, guardem. Se estamos falando de ato jurídico no direito privado, no direito público, esse ato é considerado ato administrativo. Então, pessoal, ato administrativo, a natureza do ato administrativo é que o ato administrativo é um ato jurídico. Por quê? Porque quando a administração pública, ela pratica um ato com manifestação de vontade de seu agente, todos os efeitos desse ato estão previstos aonde? Na lei. Quando a administração pública, pessoal, aqui, quando ela nomeia um servidor, todas as consequências da nomeação daquele servidor estão aonde? Na lei. Não é verdade? Na lei do servidor, na Constituição Federal. Tudo isso você vai guardar, então, que o ato administrativo tem como natureza ato jurídico. O ato jurídico, então, é a base de formação do ato administrativo. Então, a manifestação de vontade existe, a repercussão existe e todos os efeitos estão na lei. Então, professor, peraí, se o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico,
Qual que é a diferença, então, de um ato jurídico de um privado para o ato administrativo? Qual é a diferença de um ato praticado por uma pessoa, tá? Por um particular, para um ato da administração pública, um ato administrativo prestado pela administração pública? Guardem, pessoal. Quando estamos diante de um ato jurídico prestado pela administração pública, a diferença está que esse ato administrativo prestado recebe do regime jurídico administrativo certas prerrogativas, certas características, baseadas aonde? Na supremacia do interesse público. Está vendo, pessoal, que tudo vem à tona novamente, as nossas aulas anteriores? Então, pessoal, o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico prestado pela administração pública, em que esse ato recebe do ordenamento jurídico, do regime jurídico administrativo, certas prerrogativas, certos atributos, atributos exclusivos do ato administrativo. Quando a administração pública desapropria um imóvel, ela desapropriou um imóvel de um particular. Pergunto vocês, as consequências estão no regime jurídico público, sim ou não? No direito administrativo? Sim. As consequências estão na lei, no direito administrativo. Então, a desapropriação é um exemplo de ato administrativo, onde a administração pública manifesta sua vontade e toda a repercussão está na lei. Só que você não vai confundir, tá? Dentro da teoria do fato jurídico, tá? Esses fatos humanos lícitos, além de atos jurídicos, existe uma segunda classificação. Existe o ato jurídico e, em segundo lugar, existe o chamado negócio jurídico. Negócio jurídico. O que vem a ser negócio jurídico, pessoal? Negócio jurídico é um ato humano lícito, praticado com manifestação de vontade, só que os efeitos não estão na lei. Os efeitos dessa manifestação de vontade são produzidos pela vontade das partes. O negócio jurídico, pessoal, é diferente do ato jurídico, porque no negócio jurídico, os efeitos são produzidos pela vontade das partes. A vontade das partes é a origem dos efeitos do negócio jurídico. Um exemplo para você de negócio jurídico. Guardem, contrato. No contrato, tá, há um negócio jurídico, há manifestação de vontade e o efeito daquele contrato estão aonde? Os efeitos estão aonde? Nas cláusulas contratuais, sim ou não? Nos contratos, tá, ali, tem cláusulas. Aquelas cláusulas ali são efeitos do contrato. Os efeitos não estão na lei, tá? Os efeitos estão nas cláusulas contratuais. Está dando para entender, gente? Então, o ato administrativo equivale a um ato jurídico. E o negócio jurídico equivale a quê? Ao contrato administrativo. Quando a administração pública faz um contrato administrativo, tá? Ela estabelece as cláusulas contratuais. Sendo assim, os contratos administrativos equivalem a um negócio jurídico. Mas o que importa para a gente aqui é a natureza do ato administrativo. A natureza do ato administrativo, você já sabe qual é? Ato jurídico, porque os efeitos já estão na lei. É muito comum cair essa pergunta em provas de concurso e também em textos. Muitos textos são escritos, tá, por doutrinadores, muitos alunos da graduação e da pós-graduação também discutem muito a respeito da teoria do ato administrativo. Vocês vão guardar então que essa teoria do ato administrativo diz que um ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico com prerrogativas. São vários exemplos de atos administrativos. Podemos exemplificar de diversas formas. Olha só, quando a administração pública ela aplica uma multa, vamos pegar aí, uma multa de trânsito, é um ato punitivo, não é verdade? A administração pública está punindo alguém, tá? Quando ela pune alguém, ato punitivo é um ato administrativo. Pessoal, quando a administração pública ela aplica uma multa de trânsito, vamos pegar esse exemplo? Vamos lá. Ela está manifestando a sua vontade?
Sim. Quando ela manifesta essa vontade de multar alguém, é porque a lei determina, sim ou não? Os efeitos dessa multa estão previstos na lei. Então vocês vão guardar, vocês aqui da bancada, vocês aí de casa, guardem para sempre isso, que o ato administrativo tem como origem, tem como natureza, um ato jurídico. Agora, chamo a atenção de vocês para a seguinte situação. Presta atenção. Será que ato administrativo, tá? Os atos administrativos são sinônimos de fatos administrativos? Será que fato administrativo é sinônimo de ato administrativo? A resposta só pode ser uma. Não. Não é a mesma coisa. Ato administrativo é uma manifestação de vontade, né? No fato administrativo, pessoal, a gente vai considerar fato administrativo aqui como sinônimo de atos materiais, tudo bem? Como sinônimo de atos materiais. No fato administrativo, acontece algo que acaba repercutindo na administração pública. É um ato que foi praticado sem manifestação de vontade, mas que acaba repercutindo na administração pública. Assim, pessoal da bancada, ato administrativo tem manifestação de vontade. A administração pública quer alguma coisa, ela quer aplicar a multa, ela quer nomear o servidor. Nos fatos administrativos, não existe manifestação de vontade. É um ato praticado de forma mecânica, sem vontade nenhuma, não existe manifestação de vontade. A doutrina dá até um exemplo muito interessante, olha só que interessante. Quando um pedreiro está construindo um muro da prefeitura, está ali construindo o muro da prefeitura, um pedreiro da própria prefeitura, está construindo aquele muro, ele está manifestando a sua vontade? Não. Ele está cumprindo uma ordem dada por um superior. Ele está simplesmente executando aquela obra. Está dando para entender? Então, se ele está executando aquela obra, ele não está manifestando a sua vontade, ele não tem poder de decisão a respeito daquela obra. Então, ele simplesmente cumpre mecanicamente aquela conduta, em virtude de algo que lhe foi passado. Foi passado a ele que a administração pública quer que seja construído aquele muro, então que ele construa. Então, guardem, fatos administrativos é isso, é algo mecânico, é um ato material onde a administração pública, ela desempenha, ela executa de forma mecânica, mas não existe poder de decisão, não existe manifestação de vontade nos atos materiais, nos fatos administrativos. Está dando para entender, gente? É a mesma coisa de vamos pegar aí, são esses cargos subordinados de execução mecânica. O lixeiro, quando ele recolhe o lixo, ele não tem poder de decisão. Ele está simplesmente executando um ato material. Está dando para entender? Certinho? Então é muito legal essa matéria, porque isso não pode ser confundido, tá? Olha só. Existem alguns textos, alguns artigos doutrinários muito interessantes que mencionam sempre a mesma frase. Olha só que interessante. Isso vale para você também, tá? Que está estudando para todas as finalidades de carreira, de concurso e tudo mais. Olha só essa frase que interessante. Que todos os fatos e atos materiais, fatos administrativos e atos materiais, são sempre precedidos de um ato administrativo de comando. Isso mesmo. Olha só. Quando a administração pública executa mecanicamente uma atividade, tá? Aquela atividade não tem poder de decisão, mas existe um comando anterior que determinou aquela conduta. Existe uma ordem anterior. Alguém falou para o pedreiro construir um muro. Alguém determinou que o lixeiro recolhesse o lixo, tá? Sem desmerecer esses cargos, tá? Então, mas eles executam uma ordem anterior. Está dando para entender, Jéssica, Jussara, Alisson? Tranquilo? Você aí de casa? Tranquilo também, né? Então, existe um comando anterior. Perfeito, né? Pessoal, quero chamar a atenção para mais uma diferenciação. Não podemos confundir, olha só, não podemos confundir atos administrativos, tá, com os atos privados praticados pela administração pública. Às vezes, a administração pública pratica ato privado, não é? Ela pode praticar um ato baseado no direito privado.
Assim, esses atos privados, eles não são considerados atos administrativos. Por quê? Porque para ser ato administrativo, o ato deve estar baseado, deve estar incidindo, melhor dizendo, sobre o direito público. Para que um ato seja considerado ato administrativo, deve incidir sobre ele as normas do direito público, onde a administração pública está num patamar de superioridade em relação ao destinatário do ato, em relação àquele que está recebendo o ato administrativo. Assim, olha só que interessante. Quando a administração pública está doando determinados bens, ela pode fazer isso, tá? Quando ela doa determinados bens, tá, para uma entidade sem fins lucrativos, né, para fins de fomento daquela atividade, a administração pública, olha só que interessante, ela está no mesmo patamar, tá, que a entidade privada. Isso significa dizer o seguinte, que a entidade privada ela pode simplesmente recusar esse ato administrativo de doação. Assim, pessoal, olha só que interessante. Na doação que é própria do direito privado, a administração pública age sem as prerrogativas. Ela simplesmente doa, mas a outra parte pode recusar. Uma multa de trânsito, pessoal, que é um ato administrativo, será que o destinatário da multa pode falar não, obrigado? Claro que não. Por quê? Porque esse ato administrativo é um ato que é o quê? Imperativo. A administração pública está numa posição superior àquele que está recebendo a multa. Imagine só, pessoal da bancada, se fosse possível. Não, seu guarda, não quero essa multa, não, muito obrigado. Né? Seria fácil demais, na verdade? Mas a gente sabe que a multa, por exemplo, é um ato administrativo, então não existe essa imperatividade. Agora, uma doação, a administração pública pode, olha, entidade sem fins lucrativos, estou fazendo a doação desses computadores. Essa entidade sem fins lucrativos pode, apesar de raro, falar, não, muito obrigado, a gente está com o nosso departamento de computação completo. Pode, porque doação é própria do direito privado e multa própria do direito público. Está dando para entender o raciocínio? Então, a ideia é que não podemos confundir atos administrativos com esses outros atos praticados pelo Poder Executivo, que são os atos aí considerados atos materiais, como sinônimos de fatos administrativos, e também não podemos confundir, tá, os atos administrativos, não podemos confundir com os contratos. Atos administrativos não são contratos administrativos. Por quê? Porque os atos administrativos são atos jurídicos e os contratos fazem parte do negócio jurídico bilateral. Tranquilo? Bom, falamos então do ato administrativo, você sabe tudo sobre ato administrativo agora. Podemos então analisar, tá, as principais características desses atos administrativos, ao ponto de passar, em seguida, a analisar o controle que podemos fazer em relação a esses atos. A gente sabe que o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico com prerrogativas. Ato jurídico, né, com vantagens, com características próprias. É aí que sai, então, aí que nasce, então, melhor dizendo, o estudo dos atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo, tá, nada mais são do que as características dos atos administrativos. São as características que esse ato recebe do regime jurídico administrativo. Tá? São os atributos do ato administrativo. Começando com o primeiro atributo do ato administrativo. Pessoal de casa, pessoal da bancada, vocês vão ver aqui que esse ato administrativo tem esses atributos e vocês vão ver que esses atributos reforçam o ato da administração. A administração pública aqui, ela não é tratada como um particular, ela está numa posição superior. Olha só. Primeiro atributo do ato administrativo, pessoal, presunção de legitimidade e veracidade do ato. Presunção de legitimidade e veracidade do ato. O que significa aqui, pessoal? Olha só.
Os atos administrativos, os atos praticados pela administração pública, regido pelo direito público, regido pelo regime jurídico administrativo, esses atos, eles possuem uma presunção de que esses atos foram praticados de forma legal e que esses atos foram praticados com base em fatos verdadeiros. A presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção de que o ato administrativo é um ato legal e que o ato administrativo se baseou, quando praticado, em fatos verdadeiros. Olha só que vantagem que a administração pública possui. Quando ela pratica um ato, ela não precisa provar que o ato é legal. Ela não precisa provar que o fato que gerou a prática do ato realmente aconteceu. Tudo bem? É uma presunção de veracidade e uma presunção de legalidade. Popularmente, a gente chama essa presunção de legitimidade, presunção de legalidade, às vezes também chamado, e presunção de veracidade, tá? Popularmente a gente chama de fé pública, não é? É a fé pública, os atos da administração, os atos administrativos, melhor dizendo, eles têm fé pública. Pessoal, isso é o popular. O certo é falar que os atos administrativos, eles têm uma presunção de que são atos legais e verdadeiros. Imagine só, Jéssica, olha só, você para um automóvel no local possível de parar, né, um lugar próprio para parar o seu automóvel, mas existe um determinado policial, exemplo, tá, deixa claro que é um exemplo, um policial que tem uma certa desavença com você, é o seu ex, né? Claro que é um exemplo, deixando claro. Né? E ele chega para você, é você que parou aqui? É, eu estou te multando. Aí você logo para e pensa, pô, mas eu parei no lugar certo, tá certinho, olha, tem até a faixa azul aqui, tá tudo bonitinho. Você fala, aí ele fala, estou te multando mesmo assim. Essa multa que está sendo aplicada é uma multa na verdade, um ato ilegal, porque você estava correta. Mas será que é o policial que tem que provar que aquela multa é correta ou é você que tem que provar que ele agiu com desvio de finalidade? Você. Olha só. A presunção de legalidade e veracidade, tá, permite que a administração pública pratique o ato. Quem é que tem que desconstituir esse ato? Quem é que tem que provar que o ato é ilegal? O destinatário do ato. Pessoal, o controle da presunção, olha só que interessante. O controle da presunção de legalidade de um ato administrativo, ou seja, o poder de desconstituir a legalidade do ato, é cabível, é de titularidade do destinatário do ato. Assim, Jéssica, quem tem a titularidade de controlar a legalidade do ato é você, no nosso exemplo. É você que tem que reclamar perante a administração pública, e não só reclamar, mas provar que o ato praticado pelo agente administrativo é um ato ilegal. É difícil? É difícil. Mas é você que tem que fazer isso. Se você não conseguir administrativamente, você pode recorrer a quem? Ao judiciário. Tudo bem? Então, a presunção de legalidade e veracidade, tá? Essa presunção é controlada pelo destinatário do ato e não pela administração pública. Obviamente, deixar bem claro isso, que se a administração pública verificar que um ato foi praticado de forma ilegal, ela tem o dever de anular esse ato, tá? E, com base no princípio da autotutela. Tranquilo? Só quero deixar bem claro que essa presunção de legalidade e veracidade, ela está presente em todos os atos administrativos, é uma característica própria dos atos administrativos, tudo bem? Isso gera o quê? A inversão do ônus da prova, a inversão do ônus do controle de legalidade e veracidade. Ao invés da administração pública provar que o ato é lícito, cabe o destinatário controlar esse ato praticado com ilicitude, tá? E um ato baseado em situações não verdadeiras, em fatos não verdadeiros. Além da presunção de legitimidade e veracidade, temos também um outro atributo, que é o atributo da autoexecutoriedade. O
que significa atributo da autoexecutoriedade? Significa dizer o seguinte, olha só que interessante, pessoal, que os atos administrativos, eles podem ser executados pela administração pública de forma direta. E a administração pública não precisa de autorização de nenhum outro poder para executar um ato. Tudo bem? Ela executa de forma direta esse ato. Chama atenção, então, para a seguinte situação. Se a administração pública pode autoexecutar esses atos administrativos sem a necessidade de autorização de outros poderes, tá? A execução, então, fica a cargo do agente, do órgão e da entidade. Obviamente, o órgão e a entidade representada pelo agente administrativo. Essa autoexecutoriedade permite, então, uma atuação de pronto da administração pública. Só que, presta atenção, a autoexecutoriedade deve ser feita dentro dos limites da razoabilidade. Então, pessoal, a autoexecutoriedade, ou seja, o poder que a administração pública tem de executar um ato administrativo sem a necessidade de autorização do poder judiciário e do poder legislativo, isso daí é dentro de limites. O controle da autoexecutoriedade é feito com base, tá, baseado na proporcionalidade e na razoabilidade. A execução é dentro dos limites, dos contornos da razoabilidade e da proporcionalidade. E, obviamente, dentro da legalidade. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, se um determinado ato a ser praticado pela administração pública, se a lei exigir que esse ato, tá, tenha como requisito a autorização, por exemplo, do Poder Judiciário, esse ato somente pode ser executado de forma lícita se houver a autorização do Judiciário. Não é verdade? Olha só, a execução de multa de trânsito. Pessoal, a cobrança da multa é possível pela administração, não é verdade? A cobrança, sim. A aplicação da multa, sim. Cobrança, sim. Agora, execução de multa somente pode ser feita através do quê? De processo judicial. Não é verdade? Somente através de processo judicial. É o controle da autoexecutoriedade do ato administrativo. Está dando para entender? Assim, é um limite, é o primeiro limite que a gente está trabalhando aí. A execução de alguns atos, às vezes, depende do Poder Judiciário. E se for feito de forma diferente, esse ato é considerado, tá? Essa execução, no caso, é considerada ilícita. Então, é o controle da autoexecutoriedade do ato administrativo. Isso, tá, pessoal? Lembro vocês, isso daí depende da lei. Se a lei exigir esse requisito, que é o requisito de autorização de um outro poder, a execução, então, a autoexecução praticamente não existe, porque depende de um requisito, de uma condição vinda da lei. Pessoal, além da executoriedade, temos também, tá, a autoexecutoriedade, melhor dizendo, temos também como atributo do ato administrativo a imperatividade. O que significa imperatividade? Olha só, o ato administrativo, tá, ele é aplicado independentemente da vontade, tá, da parte que se destina a esse ato. Ou seja, a imperatividade significa dizer o seguinte, que o ato é aplicado, tá, e independe dos efeitos, e os efeitos desse ato independem da concordância de seu destinatário. Isso é a imperatividade. Isso significa dizer que eu, como administrado, tenho que aceitar que o ato administrativo seja imposto. Eu posso não concordar. A administração pública vai falar o seguinte, olha, não concordou? Vai chorar na cama que é lugar quente, porque eu não posso fazer nada, eu tenho poder de imperatividade, o ato administrativo vai ser imposto. A imperatividade é uma imposição, tudo bem? Só que hoje, pessoal, presta atenção, olha que lindo, a doutrina vem limitando a imperatividade do ato administrativo. A imperatividade, tá? Isso decorre de outros momentos da história do direito, infelizmente não dá para a gente tratar tudo aqui, mas em outros momentos em que reinava o absolutismo.
Hoje estamos diante do quê? Do Estado democrático de direito, não é verdade? A imperatividade, então, recebeu uma pequena mitigação. Isso significa dizer o seguinte, que o ato administrativo, claro, ele continua sendo imposto pela supremacia do interesse público, mas ele não pode ser tido como absoluto. Existem limites a essa imperatividade justamente pelo Estado democrático de direito. Isso significa dizer o seguinte, que a imperatividade, ela também é limitada. Ela está dentro de certos limites, tudo bem? Isso significa dizer o seguinte, que a imperatividade, quando executada, quando imposta a imperatividade, ela deve estar de acordo, tá, com a legitimidade dos interesses sociais. Não pode a administração pública, com base na imperatividade, nessa imposição, tá, aplicar atos, tá, em que, melhor dizendo, os interesses da coletividade não estão de acordo com esse ato. Nesse caso, se há uma imperatividade, essa imperatividade do ato deve estar de acordo com os interesses sociais, o interesse da coletividade. Imagina só se a administração pública resolvesse aplicar um ato e esse ato entrasse em colisão com o interesse social. Seria um absurdo, estaríamos diante da violação do Estado democrático de direito, porque a administração pública só existe para tratar de interesses coletivos. E se esse interesse coletivo está sendo conflitado com um ato administrativo, esse ato administrativo ele tem que ser considerado inválido. Isso, pessoal, mais uma vez, é o controle da imperatividade do ato administrativo. Isso significa dizer o seguinte, que o ato administrativo tem que estar de acordo com os anseios sociais. Tá? Não pode a administração pública alegar supremacia do interesse público para impor atos baseados, às vezes, tá, em interesses particulares. Jamais. Tem que estar de acordo com os anseios sociais. Mais um atributo do ato administrativo. Agora, esse atributo, que é o atributo da tipicidade, né, mais um atributo, tá, nasceu nos trabalhos de Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? Ela, Maria Silvia, fala o seguinte, o atributo da tipicidade, na verdade, é uma segurança para os administrados. Significa dizer o seguinte, que os atos administrativos somente podem ser praticados da forma em que estiverem previstos em lei. Não pode a administração pública, com uma ampla discricionariedade, praticar qualquer ato administrativo. Essa figura, esse ato administrativo em espécie, tem que estar estabelecido em lei. Então, Maria Silvia Zanella de Pietro trabalha uma garantia, tá, para os administrados, para evitar que a administração pública atue com arbitrariedade. Assim, desde a sua natureza, desde a sua origem, a tipicidade já é uma garantia. Já é um controle dos atos praticados pela administração pública. Porque se não tiver previsão dessa figura em lei, não podemos considerar esse ato administrativo um ato lícito, legítimo. Tá? Então, a tipicidade, já, por si só, já é uma garantia, já é uma segurança. Bom, trabalhamos os atributos do ato administrativo e esses atributos, tá, diferenciam o ato administrativo dos atos jurídicos. Os atos jurídicos, eles não possuem esses atributos, a não ser que esses atos jurídicos sejam atos administrativos. Tudo bem? Então, é essa a regra que você vai entender como controle, já desde o seu nascidouro, dos atos administrativos. Desde a origem, os atos administrativos já podem ser controlados, já podem ser limitados. E a limitação que a gente acabou de estudar se baseia nos próprios atributos que esses atos recebem. Lembrando que algumas teorias passadas aqui são teorias modernas, baseadas no Estado democrático de direito, na constitucionalização do direito administrativo e no controle da administração pública pela sociedade, pelos particulares. É esse o contorno que se espera do direito administrativo e da administração pública na era moderna. Vamos para as perguntas?
Vamos lá para as perguntas. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Eu gostaria de saber o que é exigibilidade do ato administrativo. Ótimo, Jussara, né? Bom, vamos lá. Pessoal, a Jussara está perguntando aqui. Exigibilidade do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo que a gente apresentou aqui são os atributos, tá, que a doutrina majoritária estabelece. Só que existem alguns doutrinadores que também agregam a esses atributos, tá, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tá, imperatividade e tipicidade, também coloca aí a exigibilidade. Exigibilidade significa dizer o seguinte: quando o ato administrativo ele é praticado, quando ele vem, tá, quando ele vem para o mundo jurídico, esse ato administrativo ele passa a exigir determinado comportamento. Exigibilidade, então, é a exigibilidade de um determinado comportamento de um particular por um ato administrativo. Olha só, Jussara, quando um ato administrativo vem, ele já gera uma obrigatoriedade para você. Se a administração pública não permite, vamos supor, se ela fecha uma via, você não pode transitar por aquela via, gera o quê? Uma exigibilidade, uma obrigação para você, uma obrigação de não circular por aquela via. Então é essa a exigibilidade. Exigibilidade é o nascimento de um não fazer ou de um fazer de um ato administrativo. Deu para entender? Mais uma pergunta? Eu queria saber se os atos materiais seriam o mesmo que atos administrativos. Perfeito, Jéssica, né? Isso. Olha só. A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui muito comum em sala de aula, né? O pessoal confunde muito. E eu quero repetir, eu quero deixar bem claro para você, agora nessa parte final, que os atos administrativos não são sinônimos de atos materiais, tá? Os atos materiais, eles são atos que existem no mundo, né, no mundo fático, mas não existe manifestação de vontade. Os atos materiais são executados, mas não há manifestação de vontade, tá, por detrás daquele ato. Tá? Diferentemente dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles têm como característica uma manifestação de vontade. Tá? No caso da desapropriação, a administração pública quer desapropriar para fazer uma outra atividade, um outro objetivo ali. Desapropria um imóvel, ela quer. Agora, construção de um muro. Tá? Aqueles agentes da prefeitura não têm manifestação de vontade, estão simplesmente executando. Lembro que há um ato administrativo antecedente que determina o comando. Tá? Então, existe uma diferença, sim, entre ato administrativo e atos materiais. Tudo bem? Uma concessionária pode praticar ato administrativo? Ótima pergunta do Alisson. Olha só, o Alisson está fazendo a seguinte pergunta, pessoal de casa. Olha só, uma concessionária pode praticar atos administrativos? Claro, a concessionária, tá, que tem um vínculo contratual com a administração pública, essa concessionária recebe da lei, ou melhor dizendo, recebe do contrato atributos para a prática de atos administrativos. A concessionária, então, ela tem sim legitimidade, tá? Ela tem sim legitimidade para praticar atos administrativos. E isso decorre do vínculo que essa concessionária tem com a administração pública, que é um vínculo contratual. Tranquilo? Ela tem vários atributos ali dentro, limitados pelo contrato, que ela pode desempenhar independentemente da autorização posterior, desde que esteja no contrato. Assim, a concessionária somente pode praticar os atos administrativos que estão fixados em cláusulas contratuais. Tem que estar estabelecido, porque o controle dos atos administrativos de uma concessionária se dá através da análise da autorização feita em um contrato e nas cláusulas contratuais. Tudo bem? Dúvidas? Não, né? Bom, pessoal, olha só. Falamos aqui, tá, do tema atos administrativos. É um tema muito árduo, eu sei que é árduo esse tema, tá? É muito complexo, é um tema doutrinário, tá? Muito profundo. Espero que vocês tenham entendido, tá? E
queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: os atos administrativos, eles não podem ser confundidos com os atos materiais. A gente falou na aula de hoje da diferença desses dois tópicos, não é verdade? Falamos também na aula de hoje, tá, dos atributos do ato administrativo, porque se o ato administrativo é um ato jurídico, ele recebe do regime jurídico administrativo certas características, certos atributos. Característica da presunção de legitimidade e veracidade, característica da autoexecutoriedade, tá, da tipicidade e da imperatividade. Né? Falamos de todos esses atributos, que diferenciam o ato administrativo do ato jurídico. Falamos sobre tudo, tá? Também do controle que esses atos sofrem da interpretação dos atributos. Né? Falamos que existe limitação em relação à presunção, em relação à autoexecutoriedade, em relação à imperatividade, e falamos da tipicidade como segurança para o administrado. Tudo isso garante o controle dos atos administrativos. Tudo isso foi falado na aula de hoje. Ah, professor, eu tenho uma dúvida. Você tem dúvida? Se você tiver dúvida, mande a sua dúvida para saberdireito@stf.jus.br stf.jus.br, tá? Ah, professor, e se eu tiver uma dúvida do que foi falado aqui hoje? Será que é possível eu conseguir assistir essa aula novamente? Será que é possível eu conseguir assistir a teoria do ato administrativo, falar sobre o fato administrativo? Não, sim, é possível. Você pode rever essa aula, pausando essa aula, com todo o conforto do mundo possível para você anotar tudo que foi falado. Olha só, é só você acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. Saberdireitoaula. Então, www.youtube.com/saberdireitoaula, tá? Quero também aproveitar a oportunidade para chamar você para assistir as nossas próximas atrações aqui na TV Justiça. Se você quiser saber mais sobre o tema, a gente vai ter um debate sobre isso. Você pode acessar, tá, esse debate também no YouTube. Olha que interessante. É só você acessar o www.youtube.com/saberdireito, tá, debate. www.youtube.com/saberdireito-debate. Ah, eu tenho dúvidas, eu quero saber as dúvidas dos meus colegas. Será que eu posso saber as dúvidas dos meus colegas? Claro que sim, existe um programa só para esse tema. A resposta de perguntas. Olha só, www.youtube.com/saberdireito-responde. É o momento em que eu, né, professor Carlos, né, eu irei responder as principais dúvidas dos alunos referentes à aula de hoje. Tá? Só quero chamar a atenção de você que está assistindo essa aula, se você tiver alguma dúvida, ao enviar o e-mail para saberdireito@stf.jus.br, peço que você identifique o tema, tá? Identifique o local que você mora, que você assistiu essa aula, e identifique também o meu nome, nome do professor. Tema, nome do professor e a sua identificação, para a gente fazer um programa bem interessante, tá, no Saber Direito Responde. Então eu peço que você faça isso daí, tá? Chamo também você para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula a gente vai falar dos controles, a gente vai continuar falando do controle dos atos administrativos, falaremos também de atos discricionários e atos vinculados. Falaremos que os atos vinculados e discricionários não são, na verdade, atos vinculados e discricionários, mas sim resultado do poder vinculado e discricionário. Mas isso na nossa próxima aula. Lhe aguardo então. Grande abraço. Tchau.